Vai começar a gravar. Começou a gravar. Então, aí, mais uma vez, boa tarde. A gente está começando mais uma reunião do GT-CCMN. Esse GT está famoso na UFRJ. O pessoal está comentando bastante sobre o nosso GT. Tem algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu não sei se o Graham tem alguma notícia sobre aquele pedido, Graham, que vocês fizeram com o Antônio. Porque teve gente que me perguntou e eu não sabia o que falar. Assim, Olha, se pudesse falar só o que está sendo gravado, então tenho que ter um pouco cuidado com as minhas palavras. Esta avanço, dizemos, não com a rapidez que a gente gostaria. A gente já passou 8 horas de reunião com eu e Antônio e algumas pessoas do PRCS. Eu e Antônio vamos nos encontrar amanhã para terminar a nossa contribuição à elaboração do termo de referência. A coisa é que tem que ser elaborado um termo de referência. Então, eu e o Antônio consideramos que o nosso papel é de elaborar a parte técnica desse termo de referência, quais são as funcionalidades que o docente precisa, qual é a justificativa desse pedido. Então, a gente já elaborou isso, a gente já tem os nossos requisitos, mas o documento tá demorando um pouco a ser montado, né? Então, eu vou encontrar com o Antônio amanhã e juntos a gente vai terminar a nossa parte. O que está faltando ainda é a redação de parte burocrática desse documento, que, no fundo, eu e o Antônio consideramos deveria ser o trabalho dos demais membros do grupo. Melhor eu não dizer muita coisa sobre isso. Assim, você só podia falar o que está sendo solicitado, porque tinha gente que não estava aqui na reunião. Sim, claro. De fato, eu posso até compartilhar os documentos que eu e Antônio já preparamos, se vocês me deixem um segundo. Então, o que estamos pedindo são... o que estamos preparando, é uma licitação para compra de plataformas de videoconferência para as aulas na universidade. Então, deixa eu só achar os documentos. Aqui, base termo de referência, comparação de franquia. Ops, novamente, abrir com o Adobe e pronto. Ok, então voltamos para Microsoft Teams. Então, não está compartilhado, Gra. Não, é que eu estava procurando o arquivo primeiro. É que, então, o nosso trabalho, como eu falei, a nossa contribuição, isto é, de eu e do Antônio, consiste em elaborar os requisitos técnicos do termo de referência. Então, a gente pensou muito, a gente estabeleceu que os requisitos que a gente gostaria de ter são esses aqui, nessa primeira coluna aqui. Posso resumir rapidamente. Uma qualidade de transmissão mínimo de 640 pixels com 25 imagens por segundo. A qualidade de áudio mínimo de 16 kHz. Noise cancellation, gravação local, criptografia, whiteboard, funções de acessibilidade, breakout rooms, capacidade de salas de ao menos 100 usuários, spotlight, compartilhado de janela, anfitriões múltiplos, acesso por desktop, celular, notebook e tablet, acesso direto pelo navegador, sala de espera, compartilhamento de vídeo, edição, chat e transferência de arquivos. Também gostaríamos de pedir estamos pensando em ter 2 níveis, então isso foi o resumo do nível 1. O nível 2 tem todas as funcionalidades do nível 1 e, além disso, uma capacidade de salas de ao menos 250 usuários,
É uma capacidade de streaming pelo YouTube e pelo Facebook, e também a funcionalidade de votação. Então, a gente já fez um pequeno estudo das maiores plataformas que conhecemos, que são o Cisco, o Google, o MS Teams e o Zoom, para ver quais dessas funcionalidades são presentes nessas plataformas diferentes. Vemos, por exemplo, que, evidentemente, todas as plataformas têm funções de acessibilidade, mas apenas o Cisco, destas 4 plataformas, apenas o Cisco e o Zoom têm gravação local. O Meet e o Teams têm gravação na nuvem, mas nós consideramos que, para dar mais liberdade e flexibilidade ao usuário, é muito melhor ter gravação local. Então, eu acho que isso já resume suficientemente. Antônio, você chegou. Estou descrevendo o trabalho que nós estamos fazendo. Então, eu já contei para os outros, Antônio, que nós vamos nos encontrar amanhã para fechar a nossa contribuição à elaboração do termo de referência. Então, torcemos para essa licitação sair o quanto antes. Vai ser uma contribuição do nosso GT. Exatamente, seria legal se desse certo. Não sei se você queria acrescentar algumas palavras, Antônio. Só uma pergunta, Gra. A ideia é fazer a licitação esse ano ainda? Espero que sim. Tem um prazo curto aí, né? Tem que pressionar. Eu vou pressionar o André Esteves. Tá, espero que sim. A observação é só o seguinte: a gente tentou ser pragmático. Essa discussão já vem se arrastando há muito tempo, né, e a gente, na verdade, quis colocar rapidamente, de forma comparativa e simples, que todos pudessem entender, e tentando evitar, e aí o Graham foi extremamente cuidadoso nessa questão, de evitar situações que poderiam ser um pouquinho melhores ou que poderiam trazer uma vantagem eventual, mas que poderia ser questionado porque a plataforma A ou B ou não tem. Então, a gente colocou apenas o que consideramos como fundamental e essencial, e Graham teve uma importância muito grande nisso, com uma discussão muito firme de colocar apenas as questões que são essenciais para o bom funcionamento da universidade. Eu acredito que o resultado que está sendo colocado é realmente aquele que precisamos. Vamos torcer para a coisa dar certo. Não sei se alguém tem alguma pergunta para ele. Para quantas pessoas vão poder usar esse? Eles estão pedindo para quantas pessoas? Então, isso é um levantamento que deveria ser feito pelo PRCES, não é, Antônio? Então, por enquanto, não sabemos exatamente quantas assinaturas deverão ser compradas pela universidade, mas a fórmula é bastante simples. É que a reitoria tem que realizar um levantamento com as outras unidades, e o número de assinaturas que uma unidade precisa é essencialmente igual ao maior número de disciplinas simultâneas que existem nessa unidade. É meio óbvio, uma fórmula muito simples. Por exemplo, no departamento de matemática, esse número é 6. Nós temos 54 turmas nesse período, mas em qualquer momento dado, apenas temos 6 turmas simultâneas. Então, o que precisamos são 6 assinaturas. Não sei quanto o Instituto de Matemática precisa, e também não sei quanto a universidade precisa. Então, isso é um levantamento que tem que ser feito ainda pela reitoria. Tá certo, então. Cássia, só um detalhe. A gente nota isso aí, desculpe, é uma posição que eu notei, um certo empurrar com a barriga essa questão, mas porque os gestores não vão responder, porque ninguém sabe ao certo. Isso não é verdade. Não é mesmo? Não é verdade. As pessoas respondem. Eu acho o seguinte: não pode ser esse GT que tem que sair perguntando isso. Tá? Tem que ser uma pergunta diretamente pela PR ou uma pergunta que a reitoria comande cada decano
para providenciar essas respostas. Tá? Eu considero que não pode ser, por isso que a gente até pensou, vamos fazer um levantamento por alto, vamos olhar as disciplinas do SIGA e a gente consegue obter mais ou menos a resposta através de uma estatística de dados oficiais. Mas a gente achou que isso não era uma boa solução. Porque, primeiramente, o SIGA não reflete exatamente a situação de horários, ele tem uma série de coisas que são colocadas mais ou menos de qualquer jeito para poder conciliar os diversos interesses que as unidades têm. E segundo, porque nós consideramos que, eu acredito que uma pessoa da administração central da universidade tem esse poder, né, de fazer uma pergunta e ter essa pergunta respondida, aí responsabilizar o levantamento de capilaridade. Antônio, vou dar um exemplo. Eles fizeram um pedido para que a gente levantasse as áreas de laboratório, os espaços de aulas experimentais e as condições, se tem janela, se tem ar-condicionado, se tem condições de colocar os alunos com distanciamento de até 2 metros. E eu estou consolidando do CCMN. Eu pedi para os diretores, eles me passaram, eu vou fazer a consolidação. Tem diretor que não responde, infelizmente. Aí eu fico no pé. Mas eles veio do gabinete do reitor, então a gente tem que responder. Se eu fizer esse pedido para a universidade, não tem como. A gente pode ter essa contribuição de fazer essa parte técnica, mas essa parte de infraestrutura tem que vir da reitoria, pelos decanos. Mas qualquer coisa, como eu tenho que falar com o André da PR6, eu vou sondar ele, como é que a gente vai fazer esse levantamento. Isso eu posso perguntar, né, para o André. Vocês têm se reunido com o André também? Ele tem participado das reuniões? Não, era com Igor e um tal de Tiago do TIC. Então, era Tiago como Antônio? O Tiago... A gente está tendo, infelizmente, por favor, isso não é uma puxada de orelha para ninguém, mas nós temos tido um pouco de dificuldade de trazer o pessoal da TIC para essa discussão. Não sei se estão sobrecarregados, então, infelizmente, as discussões técnicas elas foram feitas realmente por 3 pessoas, eu e Graham à frente, com certeza, que é a pessoa que está mais dedicando a isso, né? Graham e eu, e o Igor. Né? Eu acho que são essas 3 pessoas que decidiram, embora a gente tenha reiteradamente convidado o pessoal da TIC, mas, bom, há diversas dificuldades e não houve a participação, houve uma participação muito colateral nesse processo. Entendi. Não, para quem chegou agora, né, que chegou mais tarde, a gente estava colocando junto com o Antônio, o termo de referência que eles vão preparar para a universidade, a PR6, fazer a compra de videoconferência, né, um aplicativo de videoconferência, como o Cisco, o Zoom, o MS Teams. Ele colocou as características que nós precisamos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas... Para mim está claro, mas eu acho importante a gente ficar no calcanhar deles. Sim, senão não sai, né? Mas, Antônio, que tal a gente compartilhar com o restante do grupo o documento que a gente vai ter elaborado amanhã, que a gente vai elaborar amanhã? O que você acha? Graham, eu não sei. Eu não sei realmente qual seria. Porque esse pedido foi realizado de uma maneira oficial. E, embora não houvesse pedido de sigilo, mas eu acho que quem teria, digamos, a autoridade para fazer isso seria quem nos pediu. Tá? Então, eu fico reticente. Né? Se Cássia considerar que deve ser feito assim, nós faremos, não há problema nenhum. É melhor a gente trabalhar. Vocês já puseram as informações aqui. Quem tiver dúvida, faz pergunta, eu passo para vocês. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu peço para conversar com vocês, para a parte técnica. Sabe por quê, Graham? Meu medo é que isso depois vá para outros lugares que não seja a PR.
aí pode complicar um pouco, né? Claro. Tá? Ainda mais hoje em dia, as informações passam de forma tão rápida. Acho muito importante, Cássia, a gente colocar uma coisa que eu estou vendo aqui, o queridíssimo amigo Carlos Biochovski aqui na minha tela, e uma coisa é o desenvolvimento a longo prazo que é o Carlos Biochovski que está capitaneando. Tá? Isso é uma coisa. O que nós estamos falando aqui é de uma outra coisa muito mais restrita. Tá? Atendimento às necessidades específicas para o ok? Dentro disso eu tinha até posto dos pontos que eu queria colocar hoje é o Carlinhos, para ele falar para a gente sobre aquele grupo pequeno, o grupo que ele formou, né? Mas o que você adiantou, eu vou passar então, Carlinhos. Se você puder falar. Obrigado, Cássia. O que acontece é que a gente praticamente avançou muito pouco, porque ficou claro que todas as pessoas envolvidas estavam extremamente ocupadas com fazer suas disciplinas remotas. E eu mesmo, Cássia, fiquei 2 meses e meio trabalhando 12 horas por dia para conseguir, primeiro, aprender mecânica quântica de novo, que eu tinha esquecido. Foi muito divertido, eu acho que eu consegui, acho. E depois fazer essa disciplina rodar e preparar o curso. Foi muito trabalhoso, né? E eu acho que tanto o Antônio, quanto o Cabral, quanto o Cláudio também estavam numa situação muito apertada, né? Então eu entendi do grupo que a gente chegou a discutir um projeto inicial, chegamos a elaborar um primeiro rascunho, mas eu entendi que o grupo estava, né, o Cabral, então nem se fala, né, Cabral? O Cabral estava, todos nós, né, muito atarefados. Então eu entendi também que, e o Antônio também mencionou, se é que eu entendi corretamente, de que era bom deixar um pouco essa dinâmica fluir para a gente poder decidir um rumo mais elaborado, né? Então, infelizmente, nós não avançamos. Até agora, não conseguimos avançar de uma maneira mais significativa. Eu queria até sugerir, Cabral e Antônio, que a gente voltasse a se reunir. Não sei como é que vocês estão, eu estou um pouco mais tranquilo. Quer dizer, não muito, mas, enfim, estou um pouco mais tranquilo. Então, eu estou disponível já para a gente começar de novo a tentar tocar. Talvez a gente pudesse... Porque eu acho que é muito importante. Assim, o que eu tenho observado da dinâmica do processo de ensino-aprendizagem de poucas pessoas que eu tenho conversado, é que nós, pelo que eu vi, eu posso estar totalmente enganado, mas é que tem que está muito distinto, né? O processo não está muito homogêneo. Eu vejo alguns professores muito dedicados e procurando inovar, alguns com algum conhecimento, já participaram do CEDERJ, outros inovando e se movimentando, mas eu vejo também muitos professores simplesmente fazendo um PowerPoint e apresentando ele 2 vezes por semana, numa dinâmica que não me parece adequada, absolutamente adequada a essa questão do ensino remoto. Então, eu acho que esse grupo pode ajudar e acho que enfim, mas a gente precisa colocar uma dedicação aí em cima para poder fazer, né? Eu acho que uma trajetória interessante que nós poderíamos tocar quase que imediatamente é solicitar aos professores que apresentem o seu AVA sem alunos. Eu, por exemplo, estaria disponível. Posso colocar, espero que não tenha nenhum erro de química quântica, eu morro de medo de estar fazendo algum de conteúdo, mas não deve ter. Eu tomei muito cuidado. Mas eu teria prazer, não ficou a maior maravilha do mundo, né? Eu tinha uma equipe de 100 pessoas, eu falava, quero esse exercício, as pessoas faziam em 2 semanas. Aí eu falei, Carlinhos, eu quero esse exercício, e o sujeito não respondeu adequadamente, deu esse tal de Carlinhos. Eu falo, Carlinhos, faça isso. Aí ele levava muito tempo para fazer e não sei se o resultado era o que eu gostaria totalmente, mas de qualquer maneira eu estaria disponível, e imagino que outras pessoas também estariam disponíveis. O Cláudio Lende certamente estaria, tenho certeza que ele estaria disponível a apresentar o AVA dele, com essa experiência. Eu tenho certeza que o Antônio Bosch estaria disponível para colocar os cursos que ele fez no Moodle, belíssimos cursos que ele fez no Moodle, enfim, para essa parte de pessoas que têm deficiência visual.
e outras deficiências, né? Eu sempre não sei, nunca sei o termo correto, Antônio. Esse termo muda sempre, mas de qualquer maneira que tem necessidades e que precisam de apoio maior. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, pelo menos começar com isso, eu não sei, mas esse é o informe, tá, Cássia? Infelizmente, as notícias não são, nesse momento, nós não avançamos muito, mas eu acho que o projeto, eu continuo achando que é um projeto importante para o CCMN. Então, Carlinhos, acho que o mais importante é a gente saber se está de pé ainda a ideia, sabe? Pra gente, eu sei que estava todo mundo com muitas atribuições, professores, os estudantes, então, mas assim, para não deixar morrer a ideia, né? Acho que o Cláudio quer falar, né, Cláudio? Não, era só para dizer que é isso mesmo que o Carlinhos está falando. Assim, a gente estava, eu em particular, estava completamente assoberbado, sem condições de fazer nada mais. Eu queria só aproveitar, o Carlinhos falou dessa coisa aí da apresentação. Amanhã, de última hora, eu vou dar um colóquio no Instituto de Física, às 15h, sobre os cursos experimentais com os kits, tá? Que legal. Que horas? O João é 15 horas, aí eu posso passar pessoalmente o link do Zoom, tá? Mas, assim, para a maioria das pessoas, tem o canal do YouTube. O João tinha combinado de eu dar esse colóquio, ia ser mais adiante, mas aí no domingo, domingo agora, ele me escreveu e disse, olha, o palestrante dessa semana não vai poder, você pode pegar? Eu disse, João, eu só faço as coisas sob pressão ultimamente, então eu topo. Aí, então eu tô assim, eu não estou pronto para o colóquio, mas amanhã vai ter alguma coisa para apresentar lá, tá? Ele é muito seu amigo, né, Cláudio? Muito amigo ele, né? Muito amigo. Não, mas olha, Carlinhos, atualmente, se não for sob pressão, eu não faço nada, meu amigo. O que não vem sob pressão, vai para depois. Porque tá difícil. Não, e sabe que hoje eu acho importante o que o Carlinhos falou, Cláudio, depois você me passa, Cláudio, pelo menos no YouTube eu posso divulgar para o pessoal. Isso, eu te passo o link do YouTube e tudo. Só para dar um update, né? Fiz uma reunião hoje com o pessoal todo dos cursos de física experimental. A experiência com os kits, experimentos feitos em casa e tal, tá indo muito bem, tá? Tiveram alguns problemas, obviamente, né? Esperado, né? Problemas pontuais aqui, lá, experiências diferentes, professores com turmas diferentes, cuja resposta foi muito diferente. Mas, em geral, a resposta tanto dos professores quanto dos alunos foi muito boa, viu? Que bom, que bom. E os cursos foram de um bom nível, tá? A gente tem que fazer alguns ajustezinhos em 2, talvez, mas foram de ótimo nível os cursos. Tá? Tá ótimo. Não, então a gente está avançando. O importante é que a gente tenha essas ideias para não deixar morrer, né, o que a gente está pensando, entendeu, Carlinhos? Por isso que eu acho importante a gente continuar, né? Legal. Eu, assim, vai ser um prazer, eu vou achar a gente conseguindo mobilizar e chegar a alguns resultados. Não precisa chegar no melhor dos mundos inicialmente, mas criando isso, eu acho que vai ser legal. Eu estou animado, vai ser legal, mas é preciso respeitar o tempo. A verdade é que está todo mundo ferrado nessa pandemia, né? Eu mesmo, assim, nos últimos 3 meses, a minha mulher queria me matar, porque eu ficava 12, 14 horas. Então, aí eu achei que não adiantava a gente ficar, o Cláudio também achou, o Cabral, né? A gente conversou, a gente achou que, como não é uma coisa imediata para o uso agora da pandemia, talvez fosse interessante fazer isso. Mas já combinamos aqui pelo WhatsApp, pelo chat, de começar de novo a nossa reunião semana que vem, não é isso, Cláudio e Cabral? Joia. Tá bom. Beleza, Cláudio. Cássio, obrigado. Perfeito. Nos últimos 3 meses aqui, né? Deixa eu só colocar. Então, vou aproveitar que o Carlinhos falou essa questão e que o Cláudio Lenz falou da questão dos experimentos. Tem uma coisa que eu acho bastante importante, a gente até comentou um pouquinho hoje no Conselho de Coordenação de CCMN, que agora eu acho que uma das preocupações, uma das maiores preocupações que nós temos são as aulas experimentais e de campo. Então, ontem, a professora Gisele, pró-reitora de graduação, chamou os decanos CCMN, CT e CCS para uma reunião rápida, junto com o Marcelo de Pádua, que é o superintendente acadêmico da PR1, e perguntando para a gente sobre a questão das aulas experimentais. Eu até falei para ela que da física tinha uma parte com kits, mas que tem uma parte que precisa ser presencial. E aí ela deixou muito claro que 2020/1, que começa agora, 30 de novembro,
totalmente remoto. Ele não pode ter atividade presencial nesse 2020/1. E 2020/2, eles querem discutir para que seja um período híbrido. Mas o híbrido que ela está dizendo é que, assim, com atividades presenciais e remotas. Porque tem muita gente que, quando a gente fala o período híbrido, pensa em atividades síncronas e assíncronas. E o que está sendo definido agora é essa questão do presencial e remoto, né? Atividades presenciais e remotas. Então, qual é a nossa preocupação? Já saiu o manual de biossegurança, aquele manual que eu tinha colocado aqui no grupo, que eu falei que tinha um errinho, depois a única coisa que estava faltando é que esqueceram a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, lá na primeira capa. Porque eu falei, onde que está o erro aqui, né? Aí faltou o nome da professora Denise Freire como pró-reitora, mas o manual é aquele. Talvez vocês já tenham recebido por e-mail também, que foi encaminhado por e-mail. Eu perguntei isso porque a PR4 enviou o errado para todo mundo. E aí eu falei, onde está o erro? Porque foi enviado para todo mundo esse manual, a gente precisa corrigir. Mas a questão que a gente pensa é tanto a parte de biossegurança como a parte de infraestrutura física. A gente sabe de casos, parece que tem algumas universidades até europeias que tiveram que fechar porque começaram as aulas presenciais e aí aumentou demais o número de casos de Covid, que aí fechou. Nós tivemos um evento muito triste no CCMN. Ontem faleceu um aluno nosso do BCMT, 24 anos. O pai, eu tentei conversar com o pai do aluno, né, o Vinícius, que era o presidente do centro acadêmico do BCMT. E o pai não soube, me falou que não era Covid, mas pelos sintomas, primeiro os rins pararam de funcionar. Ele teve que ser entubado com falta de ar. Teve parada cardíaca. Eu falei com a professora Denise Carvalho, né, porque eu estava tentando uma transferência dele para o HU, que ele estava num hospital muito simples, não deu tempo. De segunda para terça, ele teve que sofrer uma cirurgia no coração. E 24 anos. Então, a Denise também acha que tudo indica que foi Covid, né? Porque falta de ar, febre, uma série de coisas. E a Covid, pelo que os médicos me falaram, do HU, ele ataca muito a questão do rins, fígado, coração, além dos pulmões. Então, foi muito triste. Ontem, eu até divulguei pelo e-mail da decania, mas aí eu soube que a gente estava levantando essa questão das aulas experimentais presenciais. E eu estou muito preocupada, porque eu vou dar um exemplo da Química, que dá aula não só para os cursos da Química, mas para a Politécnica, Escola de Química, Faculdade de Farmácia. A Marta está aqui, ela sabe disso. Não sei se a professora Marlice chegou, acho que não. E o professor Michel, Ricardo Michel, que é o coordenador da licenciatura da Química, ele fez um levantamento que, se a gente não oferecer nenhuma aula experimental agora, os alunos vão levar até 6 anos, se ficar 3 períodos sem oferecer nenhum curso experimental, nenhuma disciplina experimental. Pode levar até 6 anos para a gente conseguir acertar os alunos nos períodos corretos. Ele tem tudo detalhado. E para a gente, assim, eu falei com a Gisele que, por exemplo, essa resolução, essa última que saiu, a resolução sobre os períodos 2020/1 e 2, ela é muito flexível, né? Cada congregação, cada unidade pode resolver se vai dar um número X oferecer um número X de vagas ou não. E eu acho que se a gente deixar muito solto, assim, vai ficar complicado. A questão das aulas experimentais e de campo é um problema muito sério que a gente tem. Aí a professora Gisele até falou, porque o Walter, decano do CT, ele falou, mas a gente testa todo mundo. Eu falei, a gente vai testar quantos alunos? E professores, todos? Toda semana vai ter que testar, ou cada 15 dias, porque eu me lembrei do Tanuri falando aquela questão do trabalho de campo, que tinha que fazer os testes, acho que de 15 em 15 dias.
E ele falou, não, quem deu positivo do IgG pode voltar. Eu falei, mas não é assim, Walter, muita gente está dando negativo, né? Então, essa preocupação é o que o SEG vai avançar agora. E eu vou deixar claro que isso é só para o período que começa 22 de março, porque é o 2020/2. Mas a Denise, isso é importante que a gente ouça vocês, assim, os estudantes, porque a professora Gisele falou que é importante a gente começar essa discussão agora, porque daqui a pouco já tem Natal, Carnaval, já vai começar em março, daqui a pouco já está aí, e a gente vai ter provavelmente um período híbrido. Novamente, a gente tem que pensar como que essas aulas experimentais vão se desenvolver. A questão do transporte, eu acho uma situação muito complicada, né? Eles estão pensando na questão da carona, mas eu acho que é muita coisa, é muito difícil, porque uma coisa é você pensar em um grupo, porque foi levantada a questão que grupos de pesquisa, alguns já estão retornando. Mas um laboratório de pesquisa, às vezes, tem no máximo, sei lá, se for um grupo muito grande, 50 pessoas. Mas é uma média de 10, 5, 10 pessoas. Agora, quando você começa a pensar em 65 mil alunos, não é brincadeira, né? Então, essas resoluções de aulas experimentais vão ser discutidas a partir de começar a discussão agora. Eu falei que seria muito importante a gente chamar os diretores das unidades, porque eles conhecem melhor as características das disciplinas, ou pelo menos os diretores adjuntos de graduação. Então, é um problema muito sério que a gente vai ter que enfrentar agora, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Ai, não está fácil, né, gente? Muitos desafios. As aulas remotas. Só para você ter uma ideia, eu acho que a física deve ter um número grande também, mas a física já está planejando essas disciplinas experimentais, né? Ela, de maneira remota, elas continuarem, né, Lens? Mas, por exemplo, nós ali no Departamento de Química Inorgânica, que a gente dá disciplina para a escola de Química, certo? Nós temos, numa disciplina para a escola de Química experimental, 200 alunos por semestre, certo? Para a Politécnica, a gente tem uma disciplina que tem 500 alunos por semestre, certo? Então, é complicado você não dar um semestre, certo? Porque aí você vai acumular todo esse quantitativo de alunos, né, para o semestre seguinte. E aí a gente não tem, porque o laboratório, tal qual a física, é restrito. A gente tem 24 alunos por laboratório. Não tem condição de ter mais, né? Isso aí foi uma coisa que a gente, com esses cursos que a gente conseguiu dar, né, com kits, foi importante a gente ter convencido os professores a aumentar o número de vagas, né, para a gente atender quase a toda a demanda. A gente atendeu praticamente a toda a demanda, em vários, né, no final sobrou vaga, exatamente para evitar esse acúmulo, né, de gente dos outros semestres, porque fica realmente complicado. É uma questão bem complicada essa. E também tem essa questão da infraestrutura dos espaços, porque se você vai chamar um número menor por laboratório, eu vou dar um exemplo, o Instituto de Química tem 3 laboratórios que foram construídos quando eu era diretora ainda, lá no Polo de Xistoquímica, mas falta a parte de rede de esgotos e a parte de energia elétrica. Isso já faz uns 4 anos, a Mônica está aqui, ela lembra disso. E eu falei, olha, Gisele, a gente precisa de algum recurso para poder finalizar esses laboratórios, porque você tendo 3 laboratórios a mais lá no Instituto, ajuda muito, né, Marta? Com certeza. São laboratórios de cerca de 100 metros quadrados, o mesmo tamanho dos laboratórios que a gente tem no Bloco A. Então, quando eu vejo essas sugestões, vamos testar todo mundo para ver quem pode voltar, eu vejo quase impossível a gente ter uma testagem
adequada para todos. Eu posso estar enganada, mas eu não sou da área de saúde, mas pelo que eu tenho ouvido aqui no nosso GT, não é fácil, né? São muitos alunos mesmo. Mas, e aí, mais uma coisa que foi pedido pelo GT pós-pandemia, como eu já falei, é que a gente colocasse, assim, quais as condições de todas as áreas que nós temos, de laboratórios, com se tem janela, se não tem janela, porque tem um problema sério no CCS também, que o CCS quase, naqueles subsolos, quase não tem janela, circulação de ar, então a gente precisa pensar em tudo isso, né? Laboratório não é uma sala que você improvisa, né? Você tem que ter todos os cuidados. Então, isso não é fácil mesmo. Mas não está fácil, né, Marta? Eu estou preocupada com a química. Com as geociências também, porque é trabalho de campo, né? Eu acho que a química, vamos dizer assim, você pode conseguir alguma coisa, não tudo. Agora, o trabalho de campo do pessoal das geociências, para mim, é mais grave ainda. Porque é uma questão deles saírem daqui, irem para outro lugar, certo? Num ônibus, no outro lugar eles vão ter contato com outras pessoas, certo? E para mim é muito mais complicado, certo? Eu não consigo propor nada para o trabalho de campo, não. Não sei se a Gislene quer falar, Gislene? Pode falar. Gostaria, boa tarde. Bem, o trabalho de campo tem sido para nós, no IGEL, um problema muito sério, né? Porque os cursos do primeiro período começam com o trabalho de campo e há trabalho de campo que são, enfim, é muito profundo mesmo, porque a constituição desses cursos são feitas com trabalho de campo. É difícil a substituição do trabalho de campo, sabe como isso pode ser feito. Mas está em aberto, Cássia. Gislene, falhou um pouquinho no final. Será que consegue falar mais perto do microfone? Isso, nós não temos ainda uma metodologia que possa substituir o trabalho de campo. A gente tem que começar. O que estamos fazendo é colocando outras disciplinas, mas a geologia, pela grade dela, não tem disciplinas que substituam outras. Então, é sério. Não, e você tem, assim, eu não tenho ideia do percentual de disciplinas de campo na formação do geólogo, por exemplo, do geógrafo. Porque eu sei que na química, alguns cursos que a gente leciona tem mais de 50% ou 50% de aulas experimentais. Do trabalho de campo, você sabe? Chega a ser... Acho que a geologia tem muito mais não ainda do que a geografia. Eu falo para a geografia chega a ser também quase 50% por aí de trabalho de campo. Muita coisa. Seja de trabalho de campo, às vezes, que pode ser feito uma saída mesmo no Rio de Janeiro, e trabalhos de campo que levam dias do Rio. Eu sei, não é fácil. Mariana, quer falar, Mariana? Também muito... Só completar um pouco, Cássia, porque nós também estamos com uma preocupação. É que tá nós tivemos que fazer muito ajuste. Eu vou escrever no chat. Tá bom, é que falhou um pouquinho a sua fala, Gislene. Uma preocupação, porque para o PLE, agora, nós tivemos que fazer muito ajustes. Entendi. Para os próximos períodos. Porque o nosso projeto não comporta. Gislene, se você puder escrever para a gente algumas, porque esse final está falhando bastante, tá?
Ok. Obrigada, gente. Mas deu para entender a ideia geral. Acho que a Mariana queria falar um pouquinho. Então, eu ia só esclarecer um pouco, assim, realmente tem bastante atividade de campo, e quando não é de campo, tem muita atividade prática, né? Por exemplo, a gente, no primeiro período, a gente ingressa, só entra uma vez por ano, né? A gente só entra no início, 2020.1, no início do ano. E aí a gente tem campo logo no primeiro período, ou no início do segundo, em agosto. Aí no outro ano a gente também tem, que são um campo de 15 dias. Agora está menor, ele está menor, eu acho que ele está com 7 dias. Na época que eu fiz eram 15, mas agora eu acho que ele está questão de uma semana. Campo 1, aí depois tem campo 2 no Paraná. E no próximo ano, em julho. Aí o campo 3 também é por agosto, também são 15 dias. Costuma ser em Minas Gerais também. Mas tem muitas disciplinas que fazem excursão de 5 dias, mais ou menos. Geologia estrutural também tem campo. Deixa eu ver. Fotogeologia, a gente também faz uma excursão curta para Ouro Preto. Paleonto, a gente faz uma excursão grande lá para o Geoparque do Araripe. E aí só a viagem demora uns 10 dias, porque só para ir são uns 3. Para voltar, outros 3. Então, é mais ou menos esse o tempo de ônibus. Então, tem muitas atividades práticas. Realmente, um percentual... Eu não sei dizer o percentual, mas eu acho que deve ser semelhante a como é na química, de cerca de 50% no mínimo ou mais. E as atividades, as disciplinas que estão sendo oferecidas na geologia são disciplinas que não têm esse caráter prático. É uma grande gargalo nisso ainda. É só isso que eu ia falar. Eu acho que é um dos nossos maiores desafios agora, né? A partir essa fase que a gente vai viver agora. Quando começar 2020/2, a gente tem que pensar agora, porque ele envolve o trabalho, atividades remotas e atividades presenciais. Então, a gente vai ter que começar a pensar nisso também, né? Mas... então, também falta... a gente colocou aqui no chat, eu acho, a questão do... Obrigada, viu, Maria? Não tem nem como a gente pensar nessas disciplinas de campo agora, porque a gente tem que resolver muita coisa antes, né? A gente está torcendo para sair a vacina, mas a gente sabe que não vai ser fácil também vacinar todo mundo em tão pouco tempo. Tem muito trabalho pela frente ainda. Só assim, para encerrar, gente, a questão porque a professora já deve estar chegando, a Fernanda, mas a questão da comissão de sindicância, né? Eu só queria deixar claro que a comissão vai começar a trabalhar dia 30, quer dizer, eles já estão avaliando os documentos. A comissão de sindicância das escolas, né, das provas de física e matemática. Então, nós temos agora, na comissão, quem faz parte? O professor César Augusto, da Faculdade Nacional de Direito, a professora Ciona Vasconcelos, que é da Bioquímica Médica, e ela é coordenadora da Comissão de Ética em Pesquisa, da UFRJ, e o Carlos Mendes, que é do NCE, que é um grande conhecedor do AVA e do Moodle. E a Juliana Feitosa, que é da Decania do CCMN, que vai ser a nossa a secretária da comissão. Então, nós recebemos a documentação da matemática e da física, né, que tem assim, alguns indícios dessa questão da cola. E o professor César Augusto, para mim, foi muito bom ele estar nessa comissão, porque ele é da área de direito, e ele deixou muito claro assim, professora Cássia, o que a gente precisa agora é levantar os fatos, né? A gente quer saber o que aconteceu. E o Carlos Mendes pode ajudar a gente, porque ele conhece o AVA, então ele é um grande conhecedor de tudo de informação que a gente pode tirar do AVA. E a gente vai mandar publicar a portaria, porque tinha questão que alguns estavam em período de férias, trabalhos pendentes que precisariam ser finalizados, mas a ideia é que comece agora 30 de outubro, eles têm um mês, nessa primeiro podendo renovar por mais um mês.
Então, espero que a gente consiga, pelo menos, entender, né, o que aconteceu. Tá bom, gente? Não sei se tem alguma pergunta, alguma outra coisa. E no dia 27, agora, eu recebi uma mensagem, nós vamos ter uma plenária com a reitoria de decanos e diretores. Uma das questões que eu quero levar é justamente isso, a questão das aulas experimentais, das nossas dificuldades, porque na plenária eles abrem para esses assuntos. E se vocês tiverem alguma questão, algum assunto que vocês acham importante a gente tratar aqui, ainda pensando na questão pandemia, né? Porque a gente está no meio da pandemia, eu acho importante que vocês me passem, porque me ajuda também a procurar as pessoas, sabe? Mapear na UFRJ ou fora da UFRJ quem pode nos... Porque tem tantas dúvidas ainda. Vocês podem ver que muita gente, você conversa com um, com o outro, as ideias são diferentes, né? Então, é importante que a gente mantenha esse contato aqui. Tá bom, gente? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Ah, a professora Fernanda acho que já entrou. Professora Fernanda, tá aí? Oi, boa tarde. Eu tô só... Oi, Fernanda. Boa tarde. Eu tô só Oi, confirmando aqui que tá. um detalhe aqui, que ele está bloqueando aqui, mas vocês estão me vendo, né? Estou vendo, ouvindo muito bem, Fernanda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa gravação. Você se incomoda de gravar sua fala, Fernanda? Não, não me incomodo, não. Não me incomodo, só tentando... Então, eu vou parar essa e